Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui para falar sobre perispírito e suas propriedades. Esse foi o segundo tema que foi sugerido, tá? Nas perguntinhas que eu fiz ontem no story para vocês. E esse tema ele é bem interessante, tá? Mas é um tanto quanto complexo também da gente falar sobre, tá? Então, assim, o perispírito, na verdade, vamos falar sobre todo o processo da reencarnação. Quando a gente vai reencarnar, o nosso espírito, ele não tem forma humana, tá? Eu costumo dizer que ele parece uma chama de um fogo. Ou seja, ele não tem forma humana. Pra gente poder reencarnar aqui na Terra, a gente precisa de um molde, tá? Um molde humano para que a gente possa se adaptar, que a gente possa se vincular, ok? E aí a gente possa então vir, né, nascer aqui no plano físico. Então, o perispírito é o que envolve o espírito, tá? E aí faz o espírito ter o molde humano para aí depois se encaixar no corpo físico e aí sim reencarnar, tá? Vai aparecer aí para vocês a figurinha, tá? Mostrando como é que funciona esse sistema, tá bom? Esse sistema reencarnatório. Mas assim, quando a gente reencarna, tá? O perispírito, ele fica vinculado ao corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente perde o corpo físico e o perispírito assume a forma como o corpo espiritual no plano astral, ok? Então, o perispírito, estudado por Kardec, tá? Ele descobriu que o perispírito, ele tem várias propriedades, tá? Que, enfim, hoje ainda por cima a gente ainda não tem total conhecimento a respeito das propriedades do perispírito, mas a gente sabe muita coisa sobre ele, tá? Então, assim, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, ele diz que o perispírito, ele tem uma formação sutil, é extremamente poroso e plástico, tá? Então, realmente, sabe quando você, uma comparação para que você entenda super fácil, sabe quando a gente, super simples, todo mundo vai, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, pra Lua, o que é que acontece? A gente tem que vestir uma roupa especial pra gente poder ir pra lá. Então, o perispírito é essa roupa especial que o espírito tem que vestir para poder reencarnar aqui, tá? Quando a gente desencarna, descarta o corpo físico e a gente fica só com a roupa, né, do espírito, que é esse perispírito, que, pra falar pra vocês, ele tem todos ele não é uma cópia, na verdade é o corpo que é uma cópia, tá? Mas o perispírito, ele é a matriz onde fica todos os nossos órgãos, a gente tem, tá, órgãos também nesse corpo, tá? Então, no plano espiritual, a gente também tem formas de alimentação muito similares à da Terra, a gente tem forma de respiração, a gente tem todo um sistema que é muito parecido com o nosso corpo físico, tá? Então, a diferença é muito pouco. A gente sente dores, como a gente também tem sensações, tá? E essas propriedades naturais que o perispírito tem, elas são compostas por células sutis que vibram numa outra faixa vibratória, tá? Ou seja, é um corpo que é mais sutil, como disse Kardec, feito de matéria quintessenciada, ou seja, de uma matéria diferente, tá? Que é material, mas é de uma constituição diferenciada da matéria física, ok? Então, o perispírito, a gente passa um tempo indeterminado com ele, tá? O tempo que você precisa reencarnar aqui na Terra é o tempo em que você vai ficar vestido nesse corpo, tá? Pra você poder se manifestar aqui na Terra. Ah, Neuza, e se eu por acaso for reencarnar em um outro planeta? Se você for reencarnar em outro planeta, aí você descarta o perispírito, tá? E você, quando for para o outro planeta, você vai ter um outro perispírito próprio para você usar neste outro planeta. Por exemplo, o perispírito aqui nosso, de nós terráqueos, ele é diferente do perispírito daqueles espíritos que estão lá em Marte, por exemplo. Tá? Então varia de planeta para planeta. Kardec diz no Livro dos Espíritos que o perispírito ele é feito de matéria composta, tá? Pelas mesmas propriedades que um planeta que a gente vai reencarnar. Então é uma matéria que são similares, ok? Então se você for para um outro planeta, lá você vai ter um perispírito diferente, adaptado à realidade daquele planeta, ok? Bom, o perispírito ele tem várias propriedades. E que propriedades são essas? A primeira, plasticidade. Ou seja, o perispírito ele se molda conforme o comando mental. Por exemplo, tá? Digamos, muitas pessoas que sonham com seus parentes, né, desencarnados, tá? É uma das primeiras coisas que essas pessoas observam, que geralmente os nossos parentes desencarnados, eles estão com aparência mais jovem. Por quê? Porque quando você está lá do outro lado, no plano espiritual, e você está bem,
tá bem mentalmente, que você aceitou o processo do desencarne, que você realmente está em um processo bom, de estar num bom lugar, certo? Estar consciente da sua situação, você automaticamente tem uma aparência mais jovem, tá? Quando eu falo automaticamente, no sentido de por conta de você estar bem, você reflete isso. E o perispírito, como obedece o comando da nossa mente, ele também vai ficar com uma aparência mais jovem. Por isso que, inclusive, para quem leu o livro Violetas na Janela, é uma das coisas que a Patrícia fala no livro, tá? Que uma das coisas que aconteceu com ela, que quando ela desencarnou aos 19 anos por conta de um aneurisma, quando ela chega no plano espiritual, ela disse que quando se olhou no espelho, né, depois que ela passou pelo período de convalescência, digamos assim, né, pelo período de reequilíbrio por conta que ela havia desencarnado por conta da doença, então depois que ela se recupera, tá? Ela se espanta, porque ela se olha no espelho e ela se vê jovem, ela se vê muito bem, tá? Então é uma das características do perispírito. Mesmo se você for um espírito bom, o seu perispírito ele vai ter essa aparência jovem, luminosa, tá? Mas se você for um espírito ruim, vai ter uma aparência negativa, uma aparência suja, tá? Tem muitos espíritos que eles aparecem com tipo assim, uma tonalidade escura, tá? Então a gente vê muito isso em filmes de terror, em filme de espírito, né? Que geralmente os bons espíritos aparecem o quê? Iluminados. E os maus espíritos aparecem o quê? Escuros, enegrecidos, né? Então, essa plasticidade, essa aparência, a gente é capaz de modificar com o comando da mente. Detalhe, não é um processo simples não, tá? Não é simples. Não sei se você assistiu o filme Ghost, mas no filme Ghost tem uma cena que o Sam vai até o trem pra conversar lá com o espírito que vive no trem. E o espírito que vive no trem faz o quê? Começa a treinar o Sam para que ele possa mover objetos, né? Ele estando desencarnado, para que ele possa mover objetos materiais. E tem todo um trabalho mental, tá? O cara ensina ele a ter toda a concentração possível para ele poder conseguir mover os objetos. Então é mais ou menos assim também. A gente precisa de impulso mental continuado para que a gente possa manter essa aparência do nosso perispírito mais jovem, tá? O perispírito ele também tem densidade, ou seja, o perispírito é matéria, tá? Não é tão grosseiro quanto o corpo físico, ou seja, é mais sutil, e ele varia de indivíduo para indivíduo, né? De espírito para espírito. Em alguns espíritos ele vai parecer mais pesado, mais grosseiro, em outros ele vai parecer bem mais sutil. O perispírito ele também tem o quê? Ele tem luminosidade, tá? Como eu falei anteriormente. Para aquelas pessoas que são pessoas boas, que têm bons pensamentos, o perispírito ele vai ser iluminado. Aquelas pessoas que têm maus pensamentos, que têm uma vibração baixa, ele vai ser enegrecido, escurecido em tons de cinza, né? Assim, cinza claro, cinza escuro e para tons de preto. Ok? O perispírito ele também tem penetrabilidade, ou seja, consegue penetrar, atravessar paredes, tá? Porque como ele não é um corpo material, então ele não passa pelas barreiras materiais que a gente passa, ok? Então ele atravessa a parede, um carro, tranquilamente, facilmente, tá? A gente vê muito isso também nos filmes. O perispírito, ele também tem visibilidade, tá? Então, se um espírito quiser aparecer pra você, ele vai, porque ele consegue tornar o perispírito visível pra você, entendeu? Então, se você for escolhido pra ver um espírito, é porque o espírito queria que você visse ele, ok? Fica aí a dica. O perispírito, ele também tem corporeidade, tá? Ou seja, ele tem toda a aparência de um corpo físico, tá? A gente consegue pegar, então tal que o próximo item aqui que ele fala, que o perispírito, ele tem tangibilidade, ou seja, é tangível, a gente toca, a gente pega, a gente sente, tá? E eu digo pra vocês, por experiência que eu passei várias vezes, tá? Eu tive várias experiências nesse aspecto, e uma vez que eu me recordo que eu tava deitada na minha cama, estava prestes a dormir, e o espírito chegou, atravessou a parede, cara, e eu vi tudo. Ele atravessou a parede, veio e se sentou na beirada da minha cama. Quando ele sentou, o colchão afundou. Ou seja, era literalmente uma pessoa, mas não tinha ninguém no meu quarto, tá? Então ele sentou e afundou a cama, e detalhe, quando foi depois, a cama ficou quente, como se, né, quando ele levantou, que sumiu, a cama ficou quente, tá? Então aonde ele sentou, então assim, eu estou falando por experiência própria, tá? Então, ele tem tangibilidade, ok? O perispírito ele também pode se expandir,
tá? Ele pode, aqui fala, né, que ele se expande conforme as suas condições, ampliando seu campo de sensibilidade, né? Então, a gente pode, não sei se vocês lembram, eu vou fazer uma comparação aqui, mas quem assistiu Crepúsculo, tal, beleza, né? E tem acho que não sei se é no terceiro ou é no quarto filme, que a Bella descobre que ela tem um escudo, que quando ela projeta esse escudo, o escudo consegue sair dela e se expandir para outras pessoas, para outras áreas. Então é como se o perispírito pudesse fazer isso também, tá? Como se pudesse, não. O perispírito faz isso também, ok? Mutabilidade. Sim, o perispírito ele muda de acordo com a sua estrutura e forma. Quanto mais evoluída a criatura, né, mais delicado, mais bonito, né? Então eu faço uma comparação bem Senhor dos Anéis, né? O espírito, quanto mais evoluído, ele parece um elfo, né? Principalmente lembra muito a Senhora Galadriel. E quando o espírito ele é impuro, né? Ele é realmente denso, ele se assemelha ao quê? Aos orcs. Então, bem para vocês poderem fazer bem essa conexão. Eu gosto muito de utilizar os filmes porque eles têm uma ótima metáfora, eles têm toda uma visibilidade que é muito parecida com as coisas que acontecem no plano espiritual. O perispírito ele também tem odor, tá? Tem alguns espíritos que eles exalam um cheiro, ok? Inclusive, Divaldo Franco, para quem assistiu o filme do Divaldo, mostra uma cena, inclusive, né? E pela experiência dele também, que a mãe do Divaldo, que não era espírita nem nada, mas ela sabia quando a guia espiritual do Divaldo estava perto, porque ela sentia cheiro de rosas, né? Então, os espíritos superiores, eles têm esse cheiro bem agradável. Os espíritos inferiores, por sua vez, têm odores bem desagradáveis. Já tive a oportunidade, por exemplo, de sentir espíritos que têm cheiro de lama, tá? Que tem cheiro de podre, entendeu? Então, assim, do mesmo, muito parecido realmente com o mundo físico, ok? E o perispírito ele também tem temperatura. Lembram que eu falei do cara que sentou na minha cama? Pois é, a cama ficou quente. Então, sim, o perispírito, ele registra, né? Ele consegue também ter essa questão da temperatura. O médium pode captar tudo isso aí, tá, gente? O médium, ele consegue captar todo o perispírito daquela entidade, do espírito, tá? Saber se tem cheiro, se não tem, se dá pra pegar, se não dá pra pegar, se é alto, se é baixo, se é branco, entendeu? Então, todas essas características aí dá pra gente, como médium, a gente saber. E é uma coisa tão real, tão real e tão natural, porque muitas vezes, as poucas vezes que eu tive vidência, tá? Que eu tive clarividência, é impressionante. Você olha, você vê uma sombra, mas você consegue saber se é homem, se é mulher, se com que roupa realmente tá. Então é impressionante essa sensibilidade que a gente que é médium carrega, tá? Então, o perispírito, ele tem essas propriedades que eu falei aqui pra vocês. Se vocês tiverem mais curiosidade, procure na internet, o YouTube tem vários vídeos a respeito sobre o perispírito, tá? Esse aqui é só um vídeo, um pocket, super rápido para que vocês tenham uma ideia das propriedades que o perispírito nos traz, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem suas dúvidas, suas perguntas, tá? Via direct, tá? Que eu vou responder todos. E se preparem que vai ter um próximo vídeo.